Fala, meus amados, como vocês estão? Trago boas novas. Hoje vamos para o capítulo 7 do livro Diferenças entre o Judaísmo e o Cristianismo. Tem sido uma obra magnífica para elucidar esse tema tão importante na nossa sociedade hoje, principalmente se tratando de Brasil, onde grande parte da população tem o apreço pelo cristianismo. Amém, meus amados? Então vamos lá entender um pouquinho mais no capítulo 7, onde fala a interpretação do judaísmo. Nós vamos entender a visão do judeu, do judaísmo, esse conceito. Então fala. Nossa apresentação das diferenças entre o judaísmo e cristianismo estaria incompleta sem examinar as profundas diferenças existentes entre a autoanálise que o judaísmo faz de seu papel e destino e a do cristianismo sobre o tema. Enquanto o judaísmo sustenta que sua missão e promessas divinas prometidas aos patriarcas fundadores são de nenhuma forma afetadas ou consideradas obsoletas pelo aparecimento do cristianismo no palco da história. O cristianismo tem veementemente proclamado desde o seu início que a sua aparição no mundo marcou o final do sistema judaico e que todas as promessas feitas aos judeus se aplicariam a partir de então somente aos cristãos. Então aqui a gente, ao meu entender, a gente já vê um Deus que para os cristãos ele é um Deus aquele, como a gente chama no jargão popular, duas caras. Ele fez uma aliança, dali a pouco ele achou que não era boa, desfez e falou: agora é com vocês, chegou a hora de vocês brilharem. Não bastasse isso, ele ainda viu que a obra no qual ele havia criado se desviou e estava fardada ao pecado. Aí mandou seu filho vir aqui e libertar todo esse povo do pecado, e somente crendo pela fé podem fazer o que quiser. Isso foi o tal do reformista, o jovem Martim. Então vamos dar continuidade aqui entendendo. É essa postura, mais do que qualquer outra coisa, que dividiu e está dividindo as duas crenças. A alegação primeiramente feita por Paulo de que os seguidores do cristianismo são o verdadeiro povo de Deus, Gálatas 6,16, ponto. Quando eu digo que os verdadeiros seguidores de Deus, ou seja, eu desmereço aqueles que provêm o meu sustento. Que sustento? A minha fala. Minha fala, para chegar aqui nesse ponto, ela se sustenta através daqueles no qual eu desdenho. Olha que ironia. E aí fala, é uma daquelas crenças básicas cristãs que tem sido vigorosamente combatida pelos judeus, pois qualquer comprometimento com essa visão seria primordial para a assinatura do próprio veredito de morte. O cristianismo foi desde o seu início uma religião de protesto, que militantemente se opôs à fé da qual se originou. Muito interessante essa parte no qual ele fala isso, porque é muito interessante que, ao mesmo tempo que eu desmereço aquela primeira aliança que meu próprio Deus, que é um homem tão de palavra, vamos por partes. Primeiro, vamos imaginar uma figura divina. Uma figura divina, quando eu penso em Deus, né, cada um tem uma visão sobre Deus. Cada pessoa, mediante o seu conhecimento, a sua vivência, ela tem uma expectativa e uma experiência para com Deus. E essa visão, ela parte de um princípio que o cristianismo nada mais surgiu, como eles estão ressaltando aqui, uma forma de um protesto, né? Até porque há uma veemência na questão do próprio judeu ter assassinado Jesus, né? Isso fez com que Deus, né, dentre vários outros fatores, no qual a grande vertente do Velho Testamento para os cristãos é somente justificar a vinda de Jesus para o que seria, digamos, o propósito do que eles se escoram, né? É basicamente essa fonte como diz, eu até aprendi isso no módulo passado de teologia, que é onde você antítipo, né? Que é onde você volta ao passado para justificar o seu presente, né? E aí fala, como todos os movimentos de protesto, o cristianismo procurou demonstrar
seu valor negando a importância e validade da religião da qual derivou. Quase em sua totalidade, a negação da validade da mensagem e missão judaica, portanto, tornou-se a tarefa principal dos apóstolos e porta-vozes cristãos, até os nossos dias. É estranho o fato de que, enquanto os mestres e pensadores judeus religiosos, mesmo durante as mais negras épocas de perseguição católica nas mãos da Igreja, se empenharam em enfatizar que o cristianismo é um dos caminhos pelo qual, afastando-se o gentil da idolatria, terminaria por conduzi-lo ao correto conhecimento de Deus. E eu sou prova viva disso, né? Então eu provém do cristianismo, hoje me encontro no judaísmo, né? Então eu sou o caminho oposto de Paulo. Paulo proveu do judaísmo, quando ficou cego, por ironia, se vinculou ao cristianismo, né? Não sei, né? Porque a grande ênfase da virada de chave de Paulo foi a cegueira dele. Essa cegueira, ela me fez... Hoje eu tive reflexões sobre ela. Eu quero compartilhar isso com você. E acho que esse tema, ele vale uma pauta especial para esse capítulo. Uma vez que Paulo fica cego, é a partir desse momento que ele se anula e começa a colocar Jesus acima de qualquer circunstância, acima dele. Então há uma cegueira, ao meu ver, espiritual. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é individual. A espiritualidade, ela é um olhar para dentro de si próprio, para você poder se conhecer, uma autoanálise, né? Para realmente você aprimorar o seu caráter, lapidar uma série de coisas que vão realmente me aproximar de Deus. Porque Deus não quer, obviamente, assim como qualquer um, ter um relacionamento com uma pessoa de qualquer jeito. Um relacionamento que não tem um comprometimento, ele está fardado ao fracasso. Então não adianta eu ter fé que o meu relacionamento vai para frente se eu não faço por onde. Essa é a base do cristianismo, do judaísmo. O judaísmo, ele se pauta em comprometimento, né? A fé sem comprometimento é nula. Não adianta eu ter fé e não ter engajamento com a minha fé. Esse é o ponto importante que precisa ser dito. E como eu estava falando na cegueira de Paulo, é interessante a gente aprofundar o tema, e aí a análise, ela parte desse princípio, né? Paulo foi por um caminho. No caso, eu peguei a contramão de Paulo. Eu vim do cristianismo e hoje me encontro no judaísmo. Então, para mim, é muito interessante fazer essa análise, né, de Paulo, que proveu do judaísmo. Quando ficou cego, a virada de chave dele é muito interessante. Foi através dessa cegueira. Esse foi o ponto relevante que, né, realmente fez com que ele se entregasse ao cristianismo. E a pergunta é: seriam os seguidores de Jesus também cegos espirituais, uma vez que eles se anulam para enaltecer a figura e a imagem de Cristo? Porque realmente o ponto não é somente como uma ironia, como muitos podem entender. Na verdade, existe um conceito por trás disso, porque o cristianismo, ele tem essa base sólida de se anular como pessoa e enaltecer a figura de Cristo, uma vez que ele foi crucificado para que você fosse salvo dos pecados. Ou seja, você por si próprio é um incompetente, inclusive respingando em Deus, porque Deus fez um ser humano que é incompetente. Ou seja, Deus fez uma obra no qual deu errado e ele precisou vir aqui para corrigir. Essa é a visão, fato, dentro da doutrina cristã. E partindo desse princípio, a gente percebe que isso é muito perigoso, meus amados, porque eu que sou alguém que busco a espiritualidade e sei que ela nasce da individualidade. Ou seja, não existe espiritualidade, né, se eu me anulo. Acabou a espiritualidade. A espiritualidade, ela vem de dentro, ela está dentro de nós. Ou seja, fora de nós já não tem mais, porque a gente não consegue nem acessar, e já é um outro âmbito. Eu já não estou mais ali, já não tem mais o que eu acessar, porque esse é ele. O que eu sou? Não sou nada, né? Eu me anulo perante a minha responsabilidade, ao meu comprometimento, às minhas obrigações, uma série de coisas que são básicas para que a gente possa viver em harmonia, buscar um equilíbrio, em meio aos pensamentos turbulentos, atitudes errôneas que sempre vamos ter, porque o ponto seria interessante se eu descesse as águas assim como desci e realmente me anulasse dos pecados. Isso seria um ponto irretocável, uma vez que aí
chancelava que realmente Jesus é o Messias, porque realmente libertou o povo do pecado, quando na verdade não. Para mim, eu sou liberto do pecado na hora que eu não pratico mais. E eu dizer que eu estou liberto do pecado e continuar cometendo o mesmo erro, aí não a gente entra num outro âmbito, que é o âmbito da hipocrisia. Né? Por quê? Porque como que eu me libertei de um pecado que eu continuo pecando? Como é que Jesus foi lá, derramou seu sangue para que eu não pecasse, para que eu pudesse me libertar dos meus pecados, sendo que, né, olha, é difícil, turma, não é fácil não, mas tudo bem. Vamos voltar aqui à leitura, que está sendo maravilhosa. Aí vai. Existe uma discrepância irreconciliável entre o empenho pela fraternidade e a imagem dos judeus retratada pelos evangelhos, de que valem todos os reconhecimentos gentis e caridosos dos valores religiosos do judaísmo por teólogos cristãos, progressistas, enquanto a Bíblia ressalta que os judeus e a sua fé são rejeitados eternamente. Aqui, meus amados, nós estamos vendo algo incoerente. Por quê? Porque eu dizer que meus irmãos judeus são maravilhosos, proveio dele, eu tentar levar um âmbito de amigável ou algo que realmente tente apaziguar essa circunstância, ela é nula. Porque não adianta eu falar uma coisa e aquilo que eu sigo é a contramão. Esse é o ponto relevante, ou seja, isso já demonstra o que é incoerência. Não, ou eu tenho um perfil, né? Olha, realmente os judeus não tem como, não tem o que fazer, os caras foram esquecidos, Deus abomina, porque alguns chegam a esse extremo, outros são mais contidos, mas o ponto que não dá para negar é que a antiga aliança, ou seja, a aliança antiga não existe, a aliança ou ela existiu ou ela não existe mais. Né? Então não houve uma aliança, a aliança é começo, meio e não tem fim. Aliança, o nome já cadeado é fechado. Não tem que abrir mais, entendeu? Em que sentido que eu falo isso, meus amados? Principalmente se tratando de Deus. Vamos imaginar então esse conceito, o que ele me traz? Que Deus escolheu um povo, né? Olha quantas... Então Deus fez errado, basicamente. Por quê? Porque ele escolheu um povo. Notoriamente as escrituras escancaram que ele fez uma aliança e aquele povo é o povo escolhido, dentre várias passagens, inúmeros fatos e histórias que temos do seu cuidado para com esse povo, e de uma hora para outra, mesmo diante de várias rebeldias que tivemos ao longo dessa trajetória, nós vemos vários profetas fazendo atrocidades absurdas, em nenhum momento ele largou mão. De uma hora para outra ele se cansou. Falou, cansei, vou criar a nova aliança. Aí ele criou a nova aliança, onde entraram quem? Os gentios. Quem são os gentios? Todos menos os judeus. Já começa por aí. Judeu não dá para ser gentil, porque é judeu já. Então, olha que incoerência. Então, eu escolhi um povo no qual eu abandonei. Então, esse Deus, ele te escolhe, depois ele te abandona. Né? Esse Deus da visão cristã, ele é um Deus que ele é um pouco problemático, porque você tem que ter cuidado com ele. Se ele te escolher, mas ele resolver te abandonar, você está perdido. Né? Diferente do Deus dos judeus. Graças a Deus hoje eu me sinto acolhido para a eternidade, porque esse Deus ele não tem meias palavras, a palavra dele continua a mesma, é linear. A aliança do passado é passado, presente, futuro e eternidade, ponto. Nós estamos falando de uma aliança divina. Como que você vai quebrar uma aliança divina? Ponto. Mas Saul, o primeiro profeta relatado na Bíblia, quebrou a aliança. Top. Saul não é Deus. Deus, nós estamos falando de um ser supremo, que não dá nem para falar, já começa por aí. Mas, enfim, é muito delicado o assunto mesmo, meus amados. O que eu trago com mais relevância é assim, a linha de raciocínio no qual o cristianismo traz o seu conceito, ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela anula, em primeiro lugar, ela anula o ser humano como alguém capaz de se desviar dos maus caminhos. Isso é perigosíssimo. Não só anula, como chancela através da sua fé no qual ele pode. Isso, palavras de Martim Lutero, o reformista. Você pode pecar à vontade. Isso foi falado aqui em vídeos passados. Fala de Martim Lutero, desde que você tenha fé.
em Cristo. Ou seja, tenho fé, desço as águas para me libertar do pecado, e isso basta para eu pecar à vontade na minha vida, porque a minha só a fé basta. É complicado, meus amados. E aí, quando eu vou para a linha do judaísmo, que é o que nós estamos tentando traçar esse paralelo, eu entendo que você tem mérito, sim, pelas suas escolhas. E nada mais do que o Satanás, que é muito enfatizado no cristianismo, para os judeus, nada mais é do que você mesmo. Você é o próprio Satanás. Quando escolhe seguir por caminhos obsoletos, quando escolhe seguir por rota alternativa e não faz o que tem que ser feito. Amém, meus amados? Vamos dar continuidade aqui. Apesar de os autores consultados, aqui ela leu mais de 100 obras voltadas ao cristianismo. E aí ela fala, apesar de os autores consultados diferirem bastante em suas interpretações de virtualmente todos os aspectos da crença e história cristã, existe uma notável unanimidade a respeito da interpretação do judaísmo. Sob o aspecto, ortodoxos e liberais concordam com a tese do Novo Testamento de rejeição ao judaísmo. Ou seja, meus amados, mais uma ênfase, e eu estou estudando, eu posso falar. As obras cristãs, ela tem uma necessidade de desmerecer o judaísmo, uma vez que se eu realmente reconhecer que o judaísmo é válido, eu dei um tiro no próprio pé. O próprio cristianismo criou um próprio problema. Por quê? Aonde eu me sustento é aonde eu ignoro. Olha, por isso que é essa loucura, né? Para eu me manter aonde estou, eu preciso desse povo. Porém, se eu não ignorá-los, se eu não disser que eles não valem de nada, eu dou tiro no meu próprio pé. É essa loucura que tentam justificar o tempo todo. O dogma cristão de escolhido da igreja em lugar do povo escolhido da aliança, da antiga aliança, é fundamental no cristianismo. Na verdade, sem esse dogma, o cristianismo seria incapaz de provar a legitimidade de suas reivindicações, porque o cristianismo se elevou ao poder e manteve-se nele, afirmando consistentemente que é o verdadeiro povo de Israel de Deus, e que o povo de Israel natural foi substituído e obrigado a deixar sua posição anterior. O judaísmo sustenta que a aliança com os patriarcas e a Torá tem validade eterna e que o verdadeiro Israel de Deus são aqueles, e somente aqueles, que admitem a unicidade de Deus, conforme prega a Torá, o ensinamento e mensagens divinos, sagrados e eternamente validados ao povo de Israel e à humanidade. Para o cristianismo, admitir que a antiga aliança está em vigor seria equivalente a assinar sua sentença de morte. Para o judaísmo, a Bíblia hebraica, denominada pelos cristãos de Antigo Testamento, é do começo ao fim a revelação do desejo divino e suas obras com relação ao destino do povo judeu, e como no futuro vindouro ele se tornará seu desejo de retidão e justiça, conhecido e aceitável para toda a humanidade, através do povo judeu, seu servo. Para o cristianismo, o Antigo Testamento não possui valores intrínsecos, a não ser de servir como preparação para o Novo Testamento. Essa visão, que na verdade nega o direito de existir do judaísmo, uma vez que o Novo Testamento e a Nova Aliança foram concedidos, é totalmente irreconciliável com a crença judaica na eterna validade e da aliança de Deus com o povo de Israel, os descendentes de Abraão, em carne e espírito. A doutrina cristã da Nova Aliança, inevitavelmente, relegou o Antigo Testamento e, segundo plano, a Igreja adotou a Bíblia hebraica somente porque considerava um livro de profecias que previa a missão de Jesus
livros e mais livros foram escritos para provar as realizações cristãs enunciadas na Bíblia hebraica. Aos olhos dos cristãos, a antiga congregação de Israel era tida como uma preparação e profecia da nova aliança congregação de Cristo. Enquanto os cristãos insistem, é claro, na imutável autenticidade dessa interpretação do Antigo Testamento, sem a qual o cristianismo estaria fadado ao colapso, os críticos modernos da Bíblia protestante, que não são mais se sentem comprometidos com os dogmas aceitos. Estão prontos para reconhecer que a tradicional interpretação cristã do Antigo Testamento não possui qualquer justificativa e que, além do mais, é contestada por provas irrefutáveis. As passagens do Antigo Testamento, através do emprego de alegoria, têm sido um constante tormento cristão. Essa enfermidade sempre foi epidêmica no cristianismo, em sua cura desconhecida. Ela existe de incontáveis formas de acordo com a vontade de cada um. Os que sofrem deste mal se tornaram, sem sabê-lo, intérpretes profundamente desonestos do Antigo Testamento. Como nada pode ser feito e esse respeito, o historiador mantém sua sanidade somente ingerindo doses cavalares de bom senso e de bom humor. Essas dificuldades, entretanto, são frequentemente resolvidas com o apelo da fé, que tudo se justifica e resolve todas as contradições. Olha que beleza, quando tenho fé não preciso explicar mais nada. Pela fé sou salvo. Então eu não preciso entender a Bíblia, eu não preciso ler Bíblia, eu não preciso deixar de pecar, eu não preciso de nada. Sola fé, basta. O que importa para o cardeal não é o verdadeiro significado do texto hebraico, mas sim a interpretação, independentemente de quão fantástica ela seja, desde que seja a mais indutora ao propósito religioso cristão. E continua. Nós protestantes submetemos a nossa racionalização à autoridade competente e aceitamos certos eventos como realizações de previsões que parecem bastante afastadas delas mesmas. Tampouco encontramos dificuldade quando São Paulo menciona um texto do Antigo Testamento redigido de modo diverso nas nossas cópias da versão hebraica. Encaramos tais dificuldades com fé e deixamos que elas tomem conta de si própria. Eu vou ler de novo. Encaramos tal dificuldade com fé e deixamos que elas se tomem conta por si própria. É mais ou menos assim. Encaro meu pecado com fé, acreditando que ele por si próprio ele vai mudar. O próprio pecado vai mudar o pecado. Maravilhoso, maravilhoso. Um tema muito importante para você ficar atribulado. Aí fala, insistem na interpretação do Antigo Testamento como o texto que comprova o Novo Testamento. Entretanto, a visão de que o Novo Testamento é uma realização superior ao Antigo Testamento é apoiada de fato por virtualmente todos os eruditos da Bíblia cristã. E eu posso dizer com propriedade, pois estou vivendo isso, estudando a teologia. Primeiramente, há um grande número de passagens do Antigo Testamento que, contrariamente ao seu verdadeiro significado, são interpretadas como avisos proféticos da missão de Jesus. Basicamente, eu pego a Bíblia, leio ela e interpreto como eu quero, da forma que eu quero, porque ela seria um Nietzsche do cristianismo. Você faz da interpretação o que você bem entender. Então você não precisa realmente ter uma coerência na sua fala, basta apenas ter fé. Então a fé é a justificativa daqui para frente de todas as circunstâncias. De acordo com a interpretação judaica, quando Moisés, à beira da morte, deu aos israelitas um resumo final das leis, também prometeu a eles, de acordo com o Pentateuco, Deuteronômio 18:15, que o Senhor teu Deus
suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vos ouvirei. De acordo com a interpretação judaica, essa passagem se refere aos profetas hebreus. De acordo com a visão cristã, entretanto, esse profeta é Jesus. Ver Atos dos Apóstolos 3:22. De acordo com o Pentateuco, Deuteronômio 19:15, um tribunal de justiça não pode condenar um réu baseado no depoimento de uma testemunha, mas sim baseado no depoimento de duas testemunhas ou de três, e o assunto será julgado. Ostensivamente, não existe significado oculto nessa afirmação inequívoca de um princípio jurídico. Entretanto, essa passagem também é tida como prova da missão divina de Jesus. Ele é representado desafiando os fariseus, como segue: por qual motivo na sua lei está afirmado que o testemunho de suas pessoas é válido? Estou aqui testemunhando para mim mesmo e ao Pai que me enviou. Testemunha por mim? João 8:17. Os textos dos profetas hebreus, especialmente os de Isaías, fornecem solo fértil para as tentativas cristãs de provar a veracidade do Novo Testamento. Por este motivo, a visão de Isaías da ira divina para com recalcitrante o povo de Israel e de sua punição, consistindo na sua total incapacidade de se arrepender. Isaías 6:9. Foi interpretada pelos escritores dos evangelhos como uma clara previsão da negação dos judeus em reconhecer e aceitar Jesus. Em outras palavras, Isaías repreendeu seus contemporâneos antecipadamente pelo pecado de não reconhecer Jesus aproximadamente 7 séculos antes disso ocorrer. Ver Mateus 13:14 e seguintes, Marcos 4:12, Lucas 8:10, entre outros. Isaías, na sua visão das bênçãos da era messiânica, 54:13, prometeu à aflita filha de Israel: todos os teus filhos serão discípulos de Deus. Jesus aplicou essa profecia a si próprio. Nos profetas está escrito: e todos os homens serão ensinados por Deus, todos aqueles que escutam a Deus e aprendem dele se aproximarão. João 6:45. O Dr. Toy comenta a respeito dessa passagem a sua reinterpretação no Novo Testamento da seguinte maneira: o profeta, ao descrever o povo de Israel, ideal do futuro, representa todos os seus membros como adentrando numa relação pessoal com Deus, que não necessitará de um mestre humano. Jesus, ao adotar as palavras, as aplica ao reino de Deus, o qual proclamou para o seu lado como enviado de Deus. Virão aqueles quem o Pai havia ensinado. Essa interpretação carece não somente de embasamento nos textos judaicos, mas é irreconciliável com a oposição judaica à mediação religiosa. E aí tem aqui as passagens, né? Então vamos lá. O 8º salmo glorifica a Deus. Pela boca das crianças e bebês tu o firmaste, qual fortaleza contra os teus adversários para reprimir o inimigo vingador. Salmo 8:3. Jesus se refere a essa passagem ao alegar que o salmista previu que Jesus seria perseguido pelos mais velhos e aclamado pelas crianças. Mateus 21:16. Outro salmo, 78, que exalta o amor de Deus pelo povo de Israel no deserto, quando ele fez com que o maná chovesse dos céus para alimentá-los e deu a eles trigo do céu, Salmo 78:24, foi da mesma forma interpretado como que prenunciado a missão de Jesus. Jesus disse a ele: eu vos advirto que Moisés não lhe deu aquele pão do céu, mas meu Pai que lhes dá o pão do céu. E então disseram a ele: dê-nos aquele pão sempre, mestre. Jesus disse a ele: sou o pão
que dá a vida. Dr. Toy comenta sobre a resposta de Jesus. Sua resposta é que Deus, e não Moisés, de fato deu certa vez este alimento corpóreo do céu ao seu povo. Mas o verdadeiro alimento de Deus é Ele, Jesus, a quem Deus denominou para ser a vida espiritual do mundo. Os salmos são feitos também para produzir prova divina da filiação de Jesus. Assim, a passagem "Tu és meu filho e hoje te gerei", Salmo 2,7, o que claramente se refere ao povo de Israel, Paulo alega ser um prenúncio da vinda do Filho de Deus. E por aí vai, meus amados, e vai, tem muita coisa. E vamos para o finalzinho aqui. O dogma do nascimento a partir de uma virgem, baseado na profecia de Isaías: eis que a jovem concebeu e dará à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel, Isaías 7,14. É provavelmente a interpretação do Novo Testamento mais discutida de um texto hebraico contrário ao significado literal e aceito. A referência a essa passagem na proclamação do nascimento de Jesus, Mateus 1,8 e seguintes, está a bem da verdade. Baseada numa tradução incorreta da palavra hebraica alma, que significa jovem mulher, na Bíblia grega aparece como partenos, isto é, virgem. Apesar de todos os respeitados estudiosos da Bíblia Sagrada admitirem que a passagem de Isaías não faz a uma virgem, mas a uma jovem mulher, a Igreja se apega ao dogma do nascimento a partir de uma virgem. Ao comentar sobre a passagem de Isaías e as circunstâncias que levaram à interpretação errônea, um erudito da Bíblia cristã escreveu. E nós não vamos ler o que ele escreveu, porque é muita coisa. Isaías descreve as dificuldades do servo sofredor do Senhor, que, como está evidente no texto, não é ninguém mais do que Israel. Para o cristianismo, entretanto, esse capítulo é mais uma compulsão. Tá. Vamos partir para o final aqui, meus amados, onde fala: os registros do Novo Testamento que conectam a crucificação e seus detalhes com a Bíblia hebraica são ainda mais arbitrários que aqueles que tentam aduzir provas da missão de Jesus a partir da escritura hebraica. Esse aspecto é claramente admitido pelo Dr. Toy, que escreve: o auge da citação arbitrária ocorre nas epístolas aos Hebreus, onde o livre método alexandrino de tratar o Antigo Testamento é visível. Não existem limites para a habilidade do escritor extrair de sua versão grega da Bíblia hebraica o sentido que deseja. Ele chega a ponto de encontrar prova para a necessidade do sacrifício de Cristo. Hebreus 10, do 5 ao 10. Numa passagem de um salmo, Salmo 47, que afirma que Deus não deseja o sacrifício, mas a obediência à sua vontade. E agora? Que Deus é esse que uma hora fala: Deus não deseja sacrifício, mas ele vai se sacrificar? A prova dada e as passagens consideradas deveriam provar que as Bíblias judaica e cristã não são a mesma. As diferenças de interpretação do idêntico texto realmente torna a versão cristã da Bíblia hebraica um livro totalmente diferente. Amém, meus amados? Então, qual foi o grande conceito que aprendemos aqui, tá? Aqui você percebe que é muito tratado, uma das coisas mais veementes para um cristão é essa tese do antítipo, de buscar no Velho Testamento somente uma justificativa para o Novo, né? Esse é o ponto mais importante da abordagem cristã para se referir ao Antigo Testamento. E um outro ponto muito relevante nessa reflexão é imaginar que eu quando comecei a minha jornada de estudo bíblico, o meu pastor me induziu a começar a ler do Novo Testamento
para depois ler o Velho. Por que eu precisava fazer isso? Provavelmente nem chegaria ao Velho Testamento, porque são poucas pessoas que conseguem ler a Bíblia. Então, já que você não vai ler, lê só a parte de Jesus que já está ótimo. Entendeu? É basicamente isso. Entendeu? Olha, meus amados, é muito difícil falar sobre esse tema, porque realmente quando você começa a entender as arbitrariedades no qual hoje se tornaram livres para poder fazer como quer, falar como quer, é o que você vê hoje nas igrejas. As pessoas fazem o que quer. Então o pastor hoje ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é advogado, ele é médico, ele é tudo. Ele é tudo, ele é o próprio Deus, ele é o Cristo encarnado, né? Diferente do judeu, que nada mais é que alguém que busca, através do conhecimento, melhorar o seu caráter, ponto. E detalhe, não vai atrás de ninguém. Você quer vir? Para mim, é o Deus que faz mais sentido, é esse. Deus não tem que ir atrás de ninguém, Deus já fez tudo, já está tudo pronto. Se você não consegue despertar para um interesse diante de tantos fatos que temos ao nosso redor, para um alinhamento espiritual para com Deus, você acha que é o que vivemos hoje, dentro da nossa realidade já. Você consegue ter um relacionamento com quem não está nem aí para você? Não tem relacionamento. E como é que somente pela fé, mesmo não me interessando, eu tenho fé, mas não me interessa muito, eu tenho fé, eu pego uma estátua, eu ponho ela ali, aquela estátua é o meu amuleto da sorte, né? Muita superstição, isso é muito bom, né? Para aqueles que têm fé, maravilhoso. E vivo disso, né? Mas é isso, meus amados, é polêmico, é gostoso de falar sobre esse tema, eu gosto muito. Em breve teremos um curso muito robusto, para um entendimento claro e específico. Aqui a gente faz um apanhado superficial, mas quem tiver interesse de ter realmente um conhecimento aprofundado sobre o tema, que é de suma importância, né? Pois as duas bases, principalmente a base do cristianismo, do judaísmo não é o caso, porque o judaísmo ele vive sozinho, ele não precisa do cristianismo. Já o cristianismo ele precisa ter esse entendimento judaico até para ele poder se consolidar, né? Então, para quem tem interesse em saber mais dessas diferenças, é importante para poder saber por que caminho vai seguir. Amém, meus amados? Então, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe. O próximo capítulo vai ser sobre Jesus. Vamos falar sobre Jesus. Forte abraço a todos.